Oi? Sabe quando o cliente manda aquele texto enorme, aquele verdadeiro textão, e você não sabe qual programa você vai utilizar para fazer a edição e o layout desse texto? Pois é, eu vou te mostrar que existe uma ferramenta da Adobe que ela é apropriada para fazer edições de textos longos. Mas antes de mais nada, eu já te peço que você curta esse vídeo. Essa é a melhor forma desse vídeo ser mais distribuído pelo YouTube e que outras pessoas possam assistir essa videoaula. Também você pode se inscrever apertando nesse botãozinho vermelho, inscreva-se, onde depois vai aparecer um sininho que você pode clicar para receber as notificações de todos os vídeos novos que serão postados aqui. Muito bem, recado dado, então nós vamos para a vinheta e logo após a nossa videoaula. Agora eu gostaria que você já ficasse preparado para esse conteúdo, tá? Nós vamos passar simplesmente como você tem que editar textos, por exemplo, padronizar itens e ingredientes e valores de um cardápio que nós vamos fazer. É isso mesmo, nós vamos fazer um cardápio e para isso nós vamos utilizar o programa Adobe InDesign. Isso mesmo, é o Adobe InDesign, o programa que a gente está se referindo aqui. Ele é apropriado para fazer edições de textos longos, por exemplo, como livros, revistas, toda essa parte de editoração é feita no Adobe InDesign. É muito importante você sempre escolher o programa ideal para fazer o seu design, assim vai te dar produtividade, vai te dar qualidade, você vai conseguir aí também ganhar dinheiro muito mais fácil. E uma outra vantagem do programa é que você pode reutilizar, inclusive, esse layout desse cardápio para fazer outros com layouts totalmente diferentes. Então vamos lá para o computador e a gente vai começar a nossa videoaula. Então aqui na tela do InDesign, nós vamos clicar aqui no menu File, que no seu InDesign, se ele estiver em outra versão ou estiver em português, é no menu Arquivo, tá? Aí não importa qual versão você está usando, desde a versão 2005, todos os programas são 95% parecidos e as mudanças de ferramentas e menus, elas não são relevantes a ponto de você ter que ser fiel a uma versão ou outra, tá? Então aqui no menu Arquivo, você vai clicar em New, que é Novo Documento, e clicar aqui para criar um documento novo. Aí essa versão 2009 ele abre assim, tá? Como eu disse, não vai ter problema nenhum no seu InDesign, você vai conseguir achar aí. O que você deve ficar atento é que você tem que clicar aqui em Print, né? No seu vai estar Impressão. Então no perfil de impressão é que nós vamos fazer aí o nosso cardápio, né? Como é um cardápio que ele vai ser impresso numa impressora laser, então a gente tem que escolher o perfil de impressão, o que é diferente se eu fosse fazer uma arte para fazer qualquer coisa que fosse aplicar aí na internet, né? Então em impressão nós vamos escolher o perfil A3 aqui, que seria o tamanho do papel A3, né? Que é o dobro do papel A4, e ele tem a medida de 29,7 por 42, né? 29 centímetros,7 por 42 centímetros, aqui ele está em milímetros, né? Então aqui trabalhando em milímetros. Então aqui a gente já pode colocar até o nome aqui, ó, do arquivo, no caso, que vai ser um cardápio. E aqui a gente altera essa opção de Facing Pages, né, que não vai ter páginas opostas, porque a gente não está trabalhando com livro. Então, quando trabalha com livros e revistas, seria o ideal usar essa configuração aqui, que ele coloca as páginas face uma a outra aí na lateral, né? Então, a gente vai tirar essa opção, vai colocar aqui que são duas páginas, porque ele vai ser frente e verso. E aqui a gente vai para configurações aqui de colunas, ó, logo abaixo. Então a gente vai colocar aqui, vão ser duas colunas, né? Esse Start aqui é onde começa a numeração, a gente não vai trabalhar com numeração. E aqui Column Gutter, a gente vai colocar aqui 10 milímetros, que é 1 centímetro, que é a distância entre uma coluna e outra. Tem mais configurações aqui de margens, ó. As margens a gente vai trabalhar com 15 milímetros, né? Então você clicando aqui no menuzinho margens, ele abre e você coloca aqui 15 milímetros, que é 1,5 centímetros. Ele está travado aqui, inclusive, né? Então ele vai alterar em todos os 4 elementos aqui.
Vamos aqui para a configuração abaixo, Bleed and Slug, que seriam as configurações de sangra, né, e de espaçamento. A gente não vai usar espaçamento porque eu já tenho ali a distância pré-definida de margem. Então eu vou usar aqui no Bleed 5 mm, que seria uma sangra, né? Caso eu queira então fazer objetos que vão exceder a página, né? Então fica melhor para imprimir e cortar, né? Você pode imprimir num papel maior e cortar, e aí ele não vai ficar filete branco e tal. Mas eu não vou entrar nesse detalhe, basta você saber que você tem que colocar 5 mm aqui. E aí, como ele já aqui é na verdade um menu para você já visualizar o que está acontecendo, né? Então o Preview ele já está aqui ativado e já está aparecendo aqui a nossa página no fundo. Então vamos clicar em Create e aí ele já cria aqui a primeira e a segunda página com duas colunas, sendo que no espaçamento entre uma e outra é de 1 centímetro. Aí a ideia aqui então é nós inserirmos um texto, e esse texto ele tem que ser pré-formatado no Word. Eu já vou inserir direto aqui no InDesign, mas você vai entender bem como você deve formatar no Word. Então como é que eu insiro o texto? Eu vou aqui no menu Arquivo, vou clicar aqui em Place, né, que é essa aba que lá vai estar em Inserir, e você vai clicar aqui, ele vai mostrar aqui dentro do meu arquivo, eu já tenho aqui um arquivo do Word ó, preparado para inserir, e eu vou simplesmente abrir esse arquivo. E aqui ele vai dar essa janela, porque na verdade ele está pedindo para substituir as fontes. Lá no Word está na fonte Calibre Bold, ele não reconheceu a fonte, mas como nós vamos alterar todas essas fontes, todos os perfis aqui, né, de parágrafo, de caracteres, a gente vai alterar tudo, então isso não é importante, basta clicar aqui em Close, fechar, e aí o mouse muda para esse formato, onde eu vou clicar aqui no canto e já inserir o meu texto aqui. Então ele inseriu aqui o texto na primeira coluna, certo? E aí nas outras colunas ele não inseriu nenhuma caixa de texto. Aqui está em vermelho porque ainda tem mais textos aqui que estão ocultos. Então o ideal é que nós inserirmos esse texto em todas as colunas que vão ocupar ali o texto. Então vamos clicar aqui, ó. Ao clicar aqui nesse menuzinho, ó, deixa eu selecionar aqui a ferramenta certa, né? A ferramenta aqui, seleção. Ao clicar aqui nesse maisinho em vermelho, né? Que está logo aqui embaixo, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente ver melhor. Então ao clicar nesse mais aqui, opa, foi demais. Ao clicar aqui, ele volta de novo aqui para mim inserir a continuidade do texto, então eu vou inserir aqui em cima, ó. Clica aqui, ele já se encaixa certinho e insere aqui embaixo. Eu posso também continuar a inserir esse texto nas outras colunas, é o que eu vou fazer. Eu vou clicar aqui, ó, nesse quadradinho e vou inserir aqui. Mesmo não tendo texto, é importante eu fazer isso porque quando esse texto aumentar a sua fonte, ele vai ocupar espaço aqui e ele vai ter que vir para outra página automaticamente. Então ele já vai ser inserido aqui também. E ele vai ser inserido aqui também, ó. Assim que o texto correr para lá, ele já vai inserir nas duas páginas na sequência certa, né? Então aqui nós temos então como que você teria que formatar isso lá no Word. Imagina que isso aqui está no Word, você vai ter que colocar então todo o texto digitado na ordem correta, que ele vai no cardápio. Mas o mais importante de salientar é que aqui no item, ó, então aqui é lanche, aqui mais outro lanche e aqui outro lanche e assim por diante. E aqui vem os ingredientes, ó. Em seguida vem o ingrediente na outra linha, outros ingredientes na outra linha e o ingrediente dos outros lanches na linha. Isso aqui tem que estar muito bem digitadinho, já revisadinho. E o que é importante saber é que entre um item e o preço dele tem que haver uma tabulação aqui, ó. Você tem que apertar a tecla Tab e deixar uma tabulação aqui, uma única tabulação aqui, ó, entre esses itens aqui e o preço, tá? Então a tecla Tab é esta aqui, ó. Esta aqui é a tecla Tab, ó. Tô mostrando aqui no meu teclado, esse teclado convencional que nem é do Mac que eu tô usando porque tem que ser um teclado numérico, tá? Tem que ser um teclado com numeração. Porque a gente vai aplicar depois atalhos e o teu teclado tem que ter numeração ali, tem que ter o teclado numérico, você vai entender por quê. Então, feito isso, o que nós vamos fazer agora, né? Então, observado aqui que tem que ter a tab aqui, ó, entre o algarismo aqui, né, o valor e entre os itens, né?
nós vamos simplesmente já escolher uma fonte para esse item aqui, uma fonte para esse item aqui, uma fonte para os títulos aqui. Então aqui nos títulos aqui, ó, a gente vai escolher uma fonte e já vai formatar esse primeiro título aqui, né? Escolhendo uma fonte, qualquer fonte aqui, tá? Não vamos pensar muito aí no layout, no visual, é simplesmente, a ideia é nós fazermos a nossa formatação de texto longo com facilidade. Então eu vou escolher essa fonte aqui, a Bradley, né? Escolher essa fonte e eu vou aumentar ela num tamanho aqui que eu acho que fique legal. Vou deixar ela com 40 pontos e vou escolher uma cor para ela, vou colocar ela aqui em vermelho, né? Enfim, tá aqui nossa fonte alterada, já escolhi uma fonte, uma cor aqui, coloquei aqui, tá? E aqui tem características da fonte, ela só tem a fonte no tamanho bold, ó. Então vamos deixar ela aqui. E aí, o que nós vamos fazer, ó? Nesta janela aqui à direita, parágrafos e caracteres, é que nós vamos trabalhar para colocar estilos nesses itens aqui, né? Então aqui, clicando aqui, a gente vê que ele está com o estilo none, aqui, ó, none, né? Seria nenhum, né? Estilo de caracteres. Aqui no estilo de parágrafo ele está com o estilo normal aplicado, ó, né? Aplicado, mas ele está com um maisinho, porque eu já vim aqui e alterei, ó. Se eu clicar aqui, ó lá, eu vim com um maisinho e alterei. Se você vir aqui, ó lá, e clicar, ele vai aplicar o estilo normal, né? Deixa eu voltar aqui. Então é assim que a gente quer. Então eu transformei isso aqui nessa fonte, com essa cor já. Eu vou aplicar um estilo de parágrafo, um estilo de parágrafo novo. Eu vou apertar aqui nesse papelzinho e aplicar o estilo. Mas deixa eu falar uma coisa antes. Caso você não veja essas janelas aqui, ó, vamos supor que ela esteja aqui, ó. Você não está vendo ela, tá? Você vai encontrar ela aqui, ó, no Type e Parágrafos e Estilos, ó. Tipo, né? Vai estar em português, parágrafos e estilos. E aí ela vai aparecer aqui. Basta você, então, arrastar essa janela aqui, pegando ela aqui em cima e colocando ela aqui, ó, no lateral. Vai ficar do mesmo jeito que estava. Então vamos lá, parágrafos e estilos, criar aqui então um estilo novo e nós vamos aplicar o estilo clicando nele. Então clicando nele agora ele está com esse parágrafo style 1. Nós vamos alterar o nome dele para ficar mais fácil para identificar. Então clicando aqui 2 vezes, a gente já vem aqui, altera o nome e coloca mais algumas configurações aqui. Então vamos colocar isso aqui como se fosse títulos, tá? Vamos escrever aqui o nome do estilo. Então estilo títulos. Baseado em, vamos colocar aqui que ele é baseado em nenhum estilo de parágrafo, tá? E aqui no shortcut é os atalhos, qual atalho eu vou aplicar para ele, para me tornar mais fácil a edição. Eu vou apertar o Shift e vou apertar a tecla 1 do teclado numérico. Então, ó, Shift e 1. Então, ó, eu mantenho pressionada a tecla Shift e dou um clique na tecla 1 do teclado numérico, ele vai aplicar. Então, Shift e número 1 para aplicar esse estilo aqui. Eu já aproveito que eu estou nessa janela, vou fazer algumas configurações aqui, ó, vou tirar as ligaduras, por exemplo, que eu não gosto, né? E posso fazer outras configurações que eu quero, por exemplo, eu posso mudar o tracking aqui, ó. Se eu quiser diminuir a distância entre, né, diminuir a distância entre as letras e diminuir ali né, o tamanho de cada caractere, eu posso fazer, né? Vou deixar no 0 mesmo. O leading aqui, ó, posso diminuir, tem aqui o espaço entre uma fonte ou outra, tamanho, né, o keying, né, né, eu posso mudar, ó, deixar ótico, enfim, tem várias configurações aqui, inclusive aqui, ó, nos menus aqui na lateral tem várias outras configurações. Nós não vamos entrar muito em detalhes nisso, mas você pode depois procurar lá no manual do próprio menu ajuda do próprio InDesign, vai ter várias informações lá, aconselho fazer isso, entrar e pesquisar. Vamos dar OK, então, uma vez configurado, então aqui o nosso primeiro item configurado. Aí vamos lá, ó, todos esses aqui são títulos, ó, aqui, ó, adicionais, por exemplo, é título. Olha só qual é a sacada, ele está com estilo normal. Se eu apertar Shift número 1, ele muda aqui automaticamente para esse estilo novo. Então vamos lá, dar um Shift número 1 para ver se funciona. Olha lá, eu cliquei aqui em cima, deixei piscando lá em cima o mouse e dou um Shift número 1. Olha lá, ele aplica já o estilo automaticamente, ó. Aqui no refrigerantes, olha, também é um título. Se eu clicar, então, Shift e 1,
ele também já altera. Esse também, agradecemos a preferência, se eu quiser colocar também como título 1, eu já coloco e ele altera. Olha só algumas configurações que você pode fazer, ó. Agradecemos a preferência, ó. Você pode ir lá dentro do estilo e alterar isso daqui, né? Por exemplo, para ele tirar a hifenização, para ele não hifenizar. Então, por exemplo, agora eu posso clicar direto aqui dentro, né, e vir aqui nas configurações, ó, de hifenização. Vamos procurar onde está? Aqui, ó, hifenização, né? E eu posso tirar a hifenização, ó. Tirei, ele não vai mais separar a sílaba, tudo ok. Então ele fica assim. E o que é engraçado é que essa mudança ele fez para todos os itens que tem aqui, tá? Certo? Vamos para o segundo item, então. Vamos criar um estilo aqui para o hot dog simples, né? Então aqui nós vamos criar um novo estilo. Então vamos lá, eu venho aqui e vou selecionar uma fonte que eu posso utilizar ali, né? Eu vou usar essa chalkboard aqui, ó. Vamos usar essa fonte. Vamos aumentar ela aqui para um tamanho que fique legal. Eu acho que 30 vai ser um tamanho bom, né? Depois a gente pode alterar isso aqui tranquilamente, não precisa se preocupar, né, se ficou grande demais ou pequeno demais. O importante é só a gente ver o visual aqui por enquanto, para ter uma ideia e aplicar o estilo novo. Então aqui eu já fiz esse tamanho, eu vou vir aqui então no papelzinho, clicar aqui e aí nesse parágrafo style eu vou aplicar clicando em cima dele, ó. Criei um estilo novo e aqui ele criou esse estilo com esse nome, eu vou clicar aqui, clicando eu já apliquei no estilo que eu estou selecionado. Vou alterar o nome, clicando 2 vezes. Eu posso, inclusive, ó, vou cancelar. Posso, inclusive, clicar e alterar o nome aqui direto, ó, clicando devagar, ó. Ele vem, ó. Se eu clicar 2 vezes rápido, ele abre a janela. Se eu clicar assim, ó, ele vai mudar para mim, alterar o nome aqui direto, né? Mas eu quero fazer alterações, então vamos clicar 2 vezes aqui rápido e vamos mudar isso aqui para itens, ó. Então esses vão ser os itens, né, do cardápio. Aqui a gente pode desligar também e vamos colocar um atalho que é o Shift número 2. Vamos vir aqui, eu vou tirar ligaduras e são essas configurações de parágrafos básicas que eu quero fazer. Também posso tirar a hifenização aqui já venho aqui e vou desligar a hifenização aqui e vou dar OK. Legal? Então apliquei aqui, ele já está no itens 2, número 2. Agora vamos fazer aqui para os ingredientes, ó. Chega aqui nos ingredientes e vamos colocar uma fonte legal aqui para os ingredientes, né? Eu vou colocar fontes bem diferentes para a gente ter uma ideia assim bem legal de como vai ficar e tal o negócio, né? Vou colocar Comic Sans, vamos aumentar ela para tamanho 18, certo? E aí eu vou aplicar um estilo já. Então vou clicar e ele vai aplicar um estilo novo para isso aqui. Então vamos lá, apliquei aqui, parágrafo style, ele copiou já o estilo para o estilo novo. Clicando aqui, então eu já apliquei o estilo. E agora eu vou alterar o nome para ingredientes. E aí os ingredientes também não vai ser baseado em estilo nenhum. Eu, inclusive, posso basear ele nos outros estilos, né? Só que quando eu alterar aquele estilo lá em cima, ele também vai alterar algumas configurações que não são predominantes no de baixo. Ou seja, ele vai herdar algumas características do estilo de cima. Por isso que eu vou colocar como nenhum, porque eu vou alterar tudo, fonte e tudo, tá? E aí vamos colocar aqui um atalho como Shift 3. Vamos também já mexer aqui, tirar ligaduras. E quando se trata de cardápio, eu não gosto muito de separar sílaba, então eu vou tirar também a separação de sílabas. E aqui na hifenização eu vou desligar. Lá vai em português vai estar hifenização, tá? Separação de sílabas. E dou OK. Agora eu tenho todos os estilos então criados aqui dentro do InDesign. Basta agora eu aplicar. Eu não preciso agora ficar fazendo isso aqui, ó. Basta eu aplicar o atalho. Ó, eu não preciso vir aqui, ó, clicar aqui e vir aqui ficar procurando qual que é, por exemplo, itens e aplicar. Eu não preciso fazer isso. Basta eu vir aqui e apertar o Shift número 2. Então aqui, por exemplo, ó, o estilo desse é o número 3. Então eu vou aplicar assim, ó, Shift número 3, ó, no ingrediente. E no de baixo eu venho com a seta do teclado para baixo e aperto o
Shift número 2, e vou, Shift número 3, Shift número 2. Então eu vou alterar todos, né? Antes eu vou fazer uma alteraçãozinha nesse aqui, ó, viram que a fonte está muito grande, eu posso vir aqui então e já ir ajustando, ó. Eu vou diminuir um pouco a fonte, selecionei tudo aqui, vou diminuir um pouco, para ficar numa linha só. Aí, ficou numa linha só. Eu vou colocar aqui então o alinhamento disso aqui também justificado total, ó. E aí eu posso aumentar um pouco. Aumentei demais, eu acho que vai ter que ficar com 24 mesmo. E olha aqui, o estilo ficou com um mais aqui no lado direito. Então o que acontece? Que ele está personalizado neste momento. Então eu quero que essas configurações que eu acabei de fazer sejam incorporadas e redefinidas nesse estilo. O que eu faço? Eu clico com o botão direito do mouse e venho aqui, ó, redefinir estilo. Todos os outros vão ser redefinidos para esse estilo. Veja só o que acontece, ó. Olha lá, ao clicar, todos os outros que já estavam nesse estilo foi redefinido para esse estilo aqui, tá? Não se preocupe com isso aqui, ó, que a gente vai acertar isso aqui, que está aqui no hot dog duplo especial, o 11 está misturado aqui, a gente vai acertar isso aqui, a gente vai melhorar isso aqui, porque tem uma tab aqui, então ele fica fazendo isso mesmo, normal, tá? Então eu vou aplicar esse estilo em todos e depois a gente vai voltar aqui para corrigir isso aqui, tá? Então aqui nessa parte eu consigo aqui selecionar todos, ó, como não tem ingredientes, é só selecionar e apertar o Shift número 2 que ele já aplica em todos. Aqui também é o mesmo caso, Shift e 2 ele já aplica em todos, tá? Então vamos lá agora para a gente consertar essa parte que tem aqui, ó. Eu quero que aqui ele exiba entre esse caractere e o outro uns pontilhados. Então vai ter o ingrediente aqui, vai ter, aliás, vai ter o nome do lanche aqui e aqui pontilhado, e esse cifrão fica aqui até no fim, né? Com esse pontilhado aqui. Então, como que a gente vai fazer isso, tá? A gente vai ter que mexer lá no estilo, na tabulação do estilo. Então você vai vir aqui, ó, em Type, Tabs, né? Tabulação. Tá? Vai clicar aqui na tabulação, que é a tecla Shift, Ctrl Shift T, tá? No Windows, tá? E aqui é a tecla Command Shift T. Clicando aqui, então, a gente vai abrir esse menuzinho aqui de tabulação. Eu vou pegar e clicar aqui, ó, nota que tem uma setinha aqui, eu vou arrancar ela fora. É só clicar nela e jogar para cima, ela some, tá? E aí a gente vai usar essa tabulação aqui, ó. O que a gente tem que observar é que, usando essa tabulação à direita, ele vai inserir aqui uma tab de que eu consiga forçar esse R vir para cá, porque a tab vai ser alinhada à direita, tá? Então vamos usar essa tab aqui, esse tipo de tab, colocando ela em qualquer lugar aqui, ó, ela já vai se posicionando lá, e aí eu vou jogando ela para frente, ó. Nota que o R já está vindo pro lado de cá. Então se eu colocar essa tab aqui nesse final da seta, o R vai totalmente para lá. Eu sei que a numeração aqui, que está no final, ó, aqui justamente no final da coluna vai dar 128,5. Então eu já vou colocar o número aqui, ó, 128,5, opa, 0,5, né, e vou dar Enter. Opa, deu errado, peraí, 128. Olha lá, ele já colocou ali certinho, tá ótimo do jeito que tá. E aí, como está selecionado, ela está em azul, ó, eu vou colocar aqui a guia dela, ó, o líder, a guia dela vai ser pontos. Então eu coloco aqui pontos e dou Enter, olha lá. Ele vai acrescentar os pontos aqui que eu preciso aqui. Acontece o seguinte, que isso aqui só aplicou nessa, porque eu estou formatando ela fora do item. Eu posso formatar isso lá dentro, né, lá dentro
do estilo de parágrafo item. Mas eu também posso redefinir esse estilo para o que eu fiz agora, para a formatação que eu fiz agora. Então, assim, eu quero que todos os estilos de parágrafos que estão relacionados com itens fiquem igual a esse. Então eu clico com o botão direito e redefino Style para esse formato que aconteceu aqui. Olha lá, ele aplicou então em todos, ó. Mesmo caso, vamos supor que eu quero tudo em vermelho, ó. Eu posso vir aqui, adicionar vermelho nisso aqui, e aí eu vou clicar aqui e redefinir todos os estilos para que fiquem todos dessa forma vermelho. Ó, aqui tá errado, que aqui tem que ser o item 3, ó. Então alterei aqui. Veja agora, ó lá, ele ganha uma certa padronização já, ó. Tá vendo? Ele já tem uma certa padronização. Tem alguns itens aqui que estão meio confusos, porque certamente tem duas tabs aqui, ó. Vamos apagar isso aqui e vamos ver se tem outra tab. Olha lá, tinha duas tabs aqui. Então aí você vai corrigindo, né? Vai olhando, corrigindo os itens e tal. E cada formatação que você fizer, você vai melhorando isso. Então você pode fazer isso aqui agora aqui, né? Como fala? Online. Ao mesmo tempo que você já vai fazendo e já vai aplicando lá. Então, por exemplo, aqui, ó, né? Nesse item, eu acho que ele está muito longe aqui de hot dog, né? Você poderia vir aqui, ó, e tirar esse espaçamento, ó. Tem um espaçamento aqui, ó. A gente pode deixar aqui o espaçamento para o parágrafo 2, vir aqui nos ingredientes, redefinir. E aqui no de cima, ó, olha lá, ele também está com 2, então vamos tirar isso daqui, ó, e vamos deixar ele com 0, ou com 1, talvez, fique bom. Então, vem aqui, redefine, olha lá. Todos vão ficar assim. Por exemplo, eu quero que esse aqui, ó, o de baixo, o hot dog de baixo aqui, ó, fique mais longe desse aqui. Então eu pego esse aqui, aumento aqui o espaçamento, ó. Posso aumentar aqui para 3, ó, por exemplo, ó lá. Ele ficou um pouco mais distante, né? Se eu aumentei aqui, ó, 3 ou 4, deixei mais distante, eu venho aqui e aplico, ele vai aplicar em todos, ó. Tá, todos ficaram com espaçamento. Enfim, assim vai, né? Ele vai aplicar em todos e aí você vai configurando. Ó, vamos supor aqui, eu quero que o título fique mais longe também, o de baixo, né? Ó, eu posso vir aqui, aplicar formato 10 aqui, por exemplo, vir aqui e redefinir estilo, né? Aí eu posso aplicar também que antes ele também, eu quero que ele fique longe antes, ó. Eu venho na configuração do antes, onde que tá, e ó, olha lá. Deixo também ele longe, clico aqui e redefino. Ele vai fazer isso em todos, ó. Tanto aqui, ó, adicionais, fez isso, ele fez em todos. Aqui ele não fez antes, né? Porque ele é cabeça do parágrafo aqui, cabeça da coluna. Aí eu já posso até tirar essa tab aqui, só basta fechar aqui, né? E assim eu vou configurando todo o cardápio nessa forma aqui, né? Então se eu quiser, por exemplo, aqui, ó, eu quero que isso aqui ele vá para a linha lá de cima, né? Você pode vir aqui e diminuir a caixa de texto, puxar para cá. Aí tem várias formas de mexer nisso que eu vou atentar nisso em outra aula de design, não é o momento aqui. O momento aqui é só para você ver como é que você formata texto longo no InDesign, tá? Aqui, ó, tá sem preço, né? Esse aqui tá sem preço. Eu vou copiar um valor aqui só para colocar aqui para dizer que tem. Pronto, mesmo valor aqui. Vou colocar aqui que ele é 10, só para dizer que tem. E aí, enfim, aqui tá mexido nessa parte. Agora, vamos supor, eu vejo que aqui também ficou muito próximo, né? Então, você pode vir aqui e mexer algumas coisas na fonte, né? Essa fonte está muito grande. A gente pode diminuir também o kine da fonte, diminuir a distância aqui, ó, entre uma fonte e outra para que dê ponto lá, ó, né? Então vem aqui, ó lá, e altera de novo, redefinir. Ó. Então assim você vai arrumando as coisinhas, né? Vai encontrando os defeitos e vai consertando. Você pode ter até a liberdade de trocar a fonte se ficou muito perto e tal. Né? Você achou que a fonte ficou espremida e tal. Então, a gente não está nesse detalhe de layout aqui, mas sim de formatação de texto. Uma outra coisa que eu queria mostrar é o seguinte. Vamos supor que eu queira que o preço fique diferente do
da tab aqui, ó, né? E do hot dog aqui, ó. Então vamos lá, atenção comigo, que aqui o negócio vai ficar mais técnico, tá? O que eu vou fazer então para que esse aqui fica os três diferentes um do outro? Então eu vou ter que aplicar estilos de caracteres. Primeiro eu vou formatar um e depois eu vou aplicar isso no estilo. Então eu vou lá aqui, ó, nos estilos de caracteres, né? Então aqui, ó. Primeiro então eu vou aplicar isso aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele em preto. Vamos supor que é isso que eu quero. Eu quero colocar ele em preto. Eu quero diminuir o tamanho dele um pouquinho para 20, ó. Alterei o tamanho dele para 20. Vamos colocar menor ainda para ele ficar mais pontilhadinho. Vou colocar ele com 15. Na mesma fonte, mas ele está em preto agora. Então eu venho aqui em estilos de caracteres, porque eu estou alterando agora caracteres. Então eu venho aqui, clico aqui, crio um caractere novo, né? Clico aqui no papelzinho, criei um estilo de caractere novo. Vou lá no estilo e eu vou colocar o nome dele como se ele fosse, então, tabulação. Coloquei ele tabulação. Nenhum aqui também. Eu não vou colocar nenhum atalho porque não vai ser necessário, né? Não tem necessidade de aplicar isso em todos, ele vai fazer isso automático. E vamos colocar OK. Então, olha lá, ele aplicou aqui em preto, né? Mas você vai perceber que aqui em estilos de caracteres, ó, ele pode, ele não aplicou em todos. Por quê? Porque eu tenho que criar uma norma aqui dentro, uma regra, que ele faça isso em todos, né? Se eu vir aqui e aplicar realmente o estilo como isso daqui ele vai sumir, né? Ele vai desaparecer. Os outros estilos não tem isso aqui. Então o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui em itens, ó, nota que tem aqui tabulação, né? Eu vou aqui em estilos de parágrafos e aqui dentro de itens eu vou fazer uma alteração aqui dentro nesse item aqui, ó, Drop Caps and Net Style. Significa que são estilos aninhados, tá? Então no InDesign em português é estilos alinhados. Então a gente vai fazer uma alteração de estilos alinhados aqui. E aí nessa caixa aqui do meio, ó, novo estilo alinhado. Vamos clicar aqui e vamos adicionar um estilo alinhado novo. Eu vou dizer para ele o seguinte, ele vai abrir essas três janelinhas aqui, ó. Aqui está escrito palavras, né? Aqui ele está estilo assim, inclusive ele e o número 1. E aqui é o estilo que eu vou aplicar. Eu vou dizer para ele o seguinte, que nessa primeira parte aqui, ó, eu não vou aplicar estilo nenhum. Então, ó, nome, eu não vou aplicar estilo nenhum, certo? E vai ser só ele, eu não quero estilo nenhum. E ele é o que ele é aqui, na verdade? Aqui ele é uma sentença, né? Uma sentença. Então, na primeira sentença aqui, ó, né? Eu não quero aplicar nada. Então, eu vou dizer para ele o seguinte, ó, que ele está vindo até a tabulação. Até a tabulação. Então, eu vou dizer para ele que até a tabulação, até a tab de caractere, eu não quero que aplique nada, né? Eu não quero que ele aplique nada. Inclusive, a tab de caractere, não. Então, assim, eu tenho duas opções. Eu tenho que ele e mais a tab de caractere, ou só ele. Então, aqui, só ele, eu quero que aplique nenhum estilo, porque esse estilo já está lá no parágrafo, tá? Então, até a tab, eu quero que aplique nenhum estilo. Aí, eu vou dizer agora que no segundo aqui, que é na tab. Então, vamos lá, novo estilo de caractere. Eu vou dizer o seguinte, na tab, ó, na tab, no caractere da tab, uma tab só que tem aqui, né? Então, ela, né, inclusive ela, eu quero que aplique o estilo de tabulação, certo? Ó, se eu clicar aqui do lado, ó, todos já foram alterados, ó, percebeu aqui? Todos já foram alterados, tá? Então, vamos lá de novo, eu vou deletar, vou clicar de novo, ó, veja que está vermelho. Então, o novo estilo de caracteres vai ser tabulação, que eu falei que ele era preto, né? Então, nesse estilo de caracteres, eu vou dizer que até a tabulação, inclusive ela, né? A tabulação fique preto, ó, certo? Viu que quando estava em words lá, que estava alterando até o preço aqui, né? Ó. Então, eu não quero isso, palavras. Eu não quero que as palavras sejam alteradas. Eu quero que seja alterada a tabulação.
Então, olha lá, só a tabulação. Foi alterado. Então, pronto, olha aqui. Eu apliquei estilos, então, numa frase, estilos diferentes de caracteres para o mesmo parágrafo, né? Vamos tentar colocar agora os valores, os preços aqui diferentes, com outra característica. Então vamos pegar e selecionar aqui, ó, e vamos dizer que eu quero esse texto com um outro tipo de fonte, por exemplo. Eu quero ele com a fonte em negrito, ó. Coloquei ele em negrito, certo? Vamos dizer que eu queira nele um contorno. Então vamos lá, contorno amarelo. Ó, cliquei aqui, contorno amarelo. Olha lá, aplicou um contorno amarelo, certo? Então eu vou clicar aqui, vou selecionar esse estilo e eu vou aplicar um novo estilo de caracteres. Ó. Vamos clicar aqui e adicionar um novo estilo de caracteres. Tá? Não precisa mudar nada aqui não, é só colocar um nome para esse estilo. Vamos colocar ele como preço. Eu estou colocando sem cedilha, mas você pode pôr com cedilha, não tem problema. E vou dar OK aqui. Vamos lá, o caractere preço está aplicado nesse preço aqui, certo? E aí, se eu quiser até alterar o tamanho, aumentar um pouco, olha lá, colocar para 26 e vir aqui, eu posso redefinir inclusive o estilo aqui, certo? Então, olha lá, ele está aqui com tamanho de 26, né? Olha lá, fiz a alteração aqui. Então, esse estilo agora, nós vamos fazer um estilo alinhado para ele. Então, vamos aqui em parágrafo, nós vamos aqui então no item, olha lá que o item está com maisinho ali, ó. Por quê? Porque isso aqui não foi colocado como estilo alinhado nele. Então a gente vai lá dentro dele e vamos colocar ele como estilo alinhado. Aqui em Drop Caps and Next Styles. Se o seu está em português, vai ser estilos alinhados, tá? Então vamos colocar aqui e adicionar um novo estilo alinhado. E agora a gente vai tentar dizer para ele que esses preços aqui vão ter que ficar alinhados então com esse estilo aqui no parágrafo. Então qual é o estilo que a gente vai usar? É de preço. E aqui a gente vai dizer o seguinte, olha lá que ele já alterou algumas coisas ali, ó, palavras, né, ó, já alterou algumas coisinhas ali, mas não tudo, tá? Tem algumas coisas que estão erradas. Ele alterou, na verdade, o cifrão. E aí a gente vai ter que dizer também que a gente quer que altere aqui os números também. Então eu posso, inclusive, aqui aumentar o número de caracteres aqui. Se eu colocar 2, será que ele vai? Olha lá. Por quê? Porque eu tenho aqui uma palavra e uma segunda palavra. E eu não vou ter mais nada aqui. Então aqui ele vai alterar ele e inclusive mais duas palavras. Ó. Ele alterou, então, esse R, né? Porque ele está entendendo que é depois da tabulação. Então ele alterou aqui o cifrão, o R, tudo. E alterou palavras além disso. Vamos dar OK? Então essa é uma forma, tem várias formas também. Você pode colocar aqui com qualquer código que der aqui, seguindo a lógica. E vamos dar OK. Pronto, olha lá, ele alterou todos eles e ficou assim, tá? OK? Então aí outra alteração você pode inclusive fazer lá essa fórmula, se você quiser só fazer o R menor e criar outro estilo alinhado lá e alterar. Beleza? Então vamos dar uma ajeitada nisso aqui para a gente ver como é que vai ficar isso aqui no fim. Bom, eu dei uma arrumada aqui mais ou menos, né? E aí uma das coisas aqui que está um pouco fora de padrão, eu acho que está atrapalhando um pouco, por exemplo, ó, essas linhas aqui estão muito desalinhadas, eu digo assim, de uma linha para outra, elas estão muito desequilibradas. Então tem uma configuração aqui também dentro do estilo que você pode configurar isso para ficar alinhado. Ó. Vamos aqui dentro do estilo de parágrafos, a gente pode selecionar algumas opções aqui para tentar equilibrar essas linhas, né? Então tem opções de equilíbrio de linhas, ó, de balançar linhas, ó, equilibrar as linhas aqui, ó. Essa é uma opção
que vai estar lá em equilibrar as linhas. Olha lá, ele vai equilibrar as linhas para alinhar isso aqui à esquerda. Eu acho que fica mais interessante. Aqui também pode fazer a mesma configuração para esse tipo aqui, ó. Então vem aqui, clica lá dentro, né, e balancear também, né? Vamos ver lá como é que fica. Ó, ele balanceou aqui, ó. Ele não aplicou exatamente aqui, mas aqui então a gente tem que pensar numa outra forma. Então, por exemplo, você pode simplesmente selecionar essa parte aqui, vir aqui, ó, em caracteres, clica aqui nesse botãozinho do lado direito e vir aqui, ó, não separar. Então ele não vai separar essa parte de cima aqui. Então uma parte aqui também que está alinhado um pouco fora, né? Você tá vendo que ele está esticado demais para a esquerda aqui, né? Ó, a gente pode tentar melhorar isso. Como que eu faria? Se a gente vir aqui e colocar isso aqui para a esquerda, ele vai puxar todo o parágrafo para a esquerda. Então, uma ideia é puxar, por exemplo, a primeira linha, né? Então a gente pode ir configurando algumas coisas aqui. Se eu colocar aqui alinhado à esquerda dessa forma, ó, olha, ele também fica padronizado. Coloquei o alinhamento à esquerda, já que eu puxei a tab aqui, e eu vou lá definindo o meu estilo que eu quero assim, para todos, né? Então, estilos de parágrafos. Ele não está aparecendo aqui porque... Olha lá, redefinir estilo de parágrafos. Então ele redefiniu para todos isso. Ele deu um erro porque eu tinha colocado aquele estilo de não separar ali um do outro, né? Então eu vou reconfigurar isso aqui, caracteres aqui, eu vou tirar esse não separar, ó, tiro aqui de novo. E aí ele estando alinhado agora à esquerda, eu vou aplicar lá direto, inclusive. Vamos ver aqui dentro do estilo, o alinhar à esquerda. Aqui, alinhamento à esquerda e ok. Bom, acho que ele tá legal aqui. Aqui também tá legal, não tem nenhum problema muito sério aqui. Aqui tá faltando um espaço, ó. Vou colocar um espaço aqui. Enfim, aí você vai arrumando, vai ajeitando e tal, né? E depois o cardápio você pode baixar esse texto aqui embaixo, pode colocar esses itens aqui mais para baixo, né? E colocar um cabeçalho aqui em cima. Fazer colocar algumas imagens, enfim. E aí você vai melhorando o cardápio, vai fazendo de todo jeito. Você pode pegar essa parte aqui, baixar aqui em cima, aquele por lá, ó, né? Aqui pode baixar um pouquinho. Pode subir, colocar um refrigerante entre essa caixa e a outra, né? Aqui colocar o logo da pessoa, enfim, aí você vai trabalhando. Você vai fazendo o teu cardápio aí do jeito que você achar legal, né? Então aqui você pode, enfim, colocar aqui um degradê, alguma coisa assim, aí vai fazendo, vai trabalhando, tá? Mas a ideia aqui é o texto, tá? O que eu queria passar para vocês é como organizar a grande quantidade de texto usando o InDesign. Valeu? Novamente eu quero reforçar, se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no canal, aperta o sininho para receber as notificações. E até o próximo vídeo.